Um bom dia a todos os nossos irmãos e amigos que estão aí, nos assistindo. A nossa primeira live no sábado aqui na igreja de Itapurá. Todos sejam bem-vindos, se conectem, assistam, que vai ser uma bênção. Nós vamos começar a nossa escola sabatina cantando o nosso hino oficial da escola sabatina, o número 509. Tudo que é ao vivo às vezes demora um pouquinho, mas vamos aguardar. Queremos louvar o nosso Deus. Infelizmente travou aqui o nosso hino. Vamos fazer uma oração então, para que possamos sentir a presença do nosso Deus nesta manhã. Querido Deus, maravilhoso Pai, te somos gratos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta manhã, de estar aqui na tua casa de oração, Pai querido, para transmitir aqui a tua palavra àqueles que estão longe, àqueles que não podem estar aqui presentes neste momento. Sabemos, Pai amado, que as nossas circunstâncias não são as melhores. Não podemos congregar em muito número, mas te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a vida, tem nos dado a saúde, tem nos dado o entendimento que o Senhor em breve irá voltar, que o Senhor está ao nosso lado em todos os momentos. Que nós possamos nessa manhã, Pai querido, sentir a Tua presença, sentir o toque do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus te agradecemos por tudo e fica conosco. Amém. Então solta o informativo. Vamos ouvir o informativo mundial das missões. Jesus ama a todos, não importa a situação que estamos. William tinha problemas com tabaco e bebidas, e por isso aquela frase foi ainda mais marcante ao seu coração. Diariamente, Philip ia no mesmo ponto que William trabalhava e conversava sobre Jesus com engraxate. William começou a se abrir, comentando que tinha perdido um bom emprego ao chegar no Chile e se envolvido com vícios logo em seguida. Por causa dos vícios, sua família o tinha expulsado de casa e atualmente ele dormia no chão de um prédio abandonado. Mas durante as conversas com Philip, William começou a entender o amor de Deus e então desejou ser transformado. Ele passou a frequentar um grupo de estudos bíblicos da Igreja Adventista no idioma búlgaro, conduzido por Philip. Com o tempo, William largou seus vícios, aceitou Jesus totalmente em sua vida e em 2018 foi batizado. Logo em seguida, sua família o aceitou de volta e ele encontrou um emprego mais rentável com folgas aos sábados, uma raridade no Chile.
Hoje, William afirma que sempre que conhece uma pessoa, procura falar sobre sua transformação através de Cristo Jesus. Parte da oferta do trimestre ajudará na construção de uma igreja no centro comunitário em Nicosia, Chipre. O país tem apenas 103 adventistas, nenhuma igreja própria. Por isso, a sua oferta terá um tremendo impacto. Você ainda ajudará neste trimestre a abrir um centro de influência em Sortland, Noruega, e estabelecer uma igreja em Nova Belgrado, Sérvia. Este é o último sábado do trimestre, a última oportunidade de você ajudar esses projetos da divisão transeuropeia. Por isso, sejamos liberais. Que história linda, né? Hoje é o nosso 13º sábado. Foi um trimestre diferente, né? Porque passamos em casa, estudando a nossa lição em casa. Em alguns momentos aí estudando pelo Zoom com o irmão Alfredo, todos os sábados. E foi uma bênção para aqueles, né? Para a gente que conseguiu estudar ali em grupo, né? Porque se torna mais gostoso. Hoje é a nossa última lição, né? Tem como título Vivendo pela Palavra de Deus. E sabemos que essa lição foi maravilhosa, trouxe uma lição muito grande para nós. E hoje nós vamos encerrar, né? Estudando aí pelo último tema, com o irmão Alfredo e o irmão Naldo. Já estão aqui presentes, estão convidados a dar início aqui à nossa recapitulação. Bom dia a todos. Por enquanto, ainda aqui nas lives, e vamos estudar a lição juntos aqui, aquilo que aprendemos, aquilo que estudamos durante a semana. O Naldo vai estar aqui ao meu lado, me ajudando aqui no estudo da lição. E nós estudamos durante 13 semanas como interpretar as Escrituras. Foi um estudo fundamental para nosso crescimento espiritual, aprendendo como é que nós podemos interpretar as Escrituras, porque existe, assim, não vou dizer técnicas para a interpretação das Escrituras, mas existe maneiras de estudar a Bíblia para ter uma interpretação correta. Como qualquer livro que você vai estudar, você vai ler. Se você pegar uma frase só do livro, você pode comentar ou ter um argumento totalmente contrário àquilo que o autor queria dizer no livro. Na Bíblia também é assim. Se você pega só um texto da Bíblia, ou se você pega uma frase ou um versículo bíblico, ou até um capítulo da Bíblia, e quiser compreender a Bíblia inteira, por aquele capítulo você pode chegar a uma conclusão totalmente contrária àquela que o Espírito Santo iluminou, inspirou os profetas a escreverem. Então, estudamos durante 13 sábados como que nós devemos estudar a Bíblia para ter uma interpretação correta. E hoje, nesse último sábado, nessa última semana, nós estudamos vivendo pela palavra de Deus. Antes de estudar, vamos orar. Naldo, pode orar? Para que Deus nos ilumine nessa recapitulação da lição. Oremos então. Querido e amado Pai, te agradecemos porque Tu tem concedido para cada um de nós entendimento, que nós possamos compreendermos a Tua palavra e não só compreendermos, mas também pôr em prática e levarmos às outras pessoas. Ajude-nos a tirar as dúvidas que ainda restaram, talvez no meio da semana. É o que já te peço e te agradeço por Jesus. Amém. Vivendo pela palavra. O verso para memorizar diz aí. Antes de dizer o verso, eu gostaria de falar o pensamento cristão, né? Diz assim,
quanto mais reverência tivermos pela palavra de Deus, mais alegria encontraremos nela. Verdade. E o verso para memorizar ele se encontra lá em Tiago 1,22, que diz: sedes praticante da palavra e não somente ouvintes, né? Enganando a vós mesmo. Eu acho bem interessante esse texto aqui, porque uma coisa que você muitas das vezes talvez tenha aprendido quando criança, eu aprendi assim. Eu saí de casa muito cedo, então eu fui morar com uma tia e o marido dela dizia assim para mim: faz o que eu te mando, mas não faz o que eu faço. É interessante isso aí. E diz aqui, um pensamento cristão disse que a prática é a alma do conhecimento. Isso é válido também a qualquer área de nossa vida, principalmente em relação à Bíblia, né? Em relação à espiritualidade. E como professor de matemática, eu tenho comprovado isso diariamente. Não adianta o aluno ouvir, não adianta ele copiar do quadro, não adianta ele ler, assistir videoaula, se ele não pegar as questões e resolver, e várias, não uma só, continuar resolvendo, ele não vai conseguir aprender a matemática. Matemática ou qualquer outra disciplina da escola se aprende fazendo. E a Bíblia também é assim. Além desse versículo, tem lá no Apocalipse também, né? No Apocalipse tem uma tríplice bem-aventurança, ou seja, uma bem-aventurança para três pessoas, e não é só assim, pessoas diferentes, mas o passo a passo, né? Bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que praticam as coisas que estão escritas na palavra de Deus. Então, ouvir, ler, ouvir e praticar e viver. Não há vida espiritual, não há ganho no conhecimento da palavra de Deus, não há ganho nenhum em conhecer a Bíblia, se o objetivo é apenas matar a curiosidade ou aumentar o conhecimento. O objetivo do estudo da Bíblia tem que ser aprender para viver, aprender para saber como viver, como que eu vou me comportar depois que eu aprendi a palavra de Deus. Enquanto você vira aí, eu vou ler aqui um pensamento, uma ilustração, né, que eu achei bem interessante. Se a gente realmente praticasse, as pessoas que nos observam seguiam a gente. Que diz assim, que um missionário estava pregando numa área aberta para muita gente, e uma senhora veio, sentou lá e depois chamou o auxiliar dele em direção a fora, e chegou lá, conversou um pouquinho e voltou, sentou no banco da frente. E ele ficou curioso. Depois ele terminou, que ele foi cumprimentar as pessoas, ele perguntou para ela por que depois ela veio sentar no banco da frente. Aí ela respondeu assim: olha, eu chamei o teu auxiliar para me perguntar para ele se realmente você vivia o que você estava pregando. E ele disse que vivia, por isso ele era o seu exemplo, o exemplo do praticante, do outro, né? Aí ela disse: bem, então já que ele pratica, agora você está mais lá na frente para me ouvir bem melhor. Né? Verdade, né? A prática, viver. Não adianta aprender se não for para viver, tem que viver aquilo. Na lição do domingo nós vimos a palavra viva de Deus e o Espírito Santo. A palavra viva de Deus, é importante a gente aprender da palavra de Deus, mas temos que viver aquilo que aprendemos, e para viver aquilo que aprendemos, nós dependemos da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Nós dependemos que o Espírito Santo atue. Tem uma frase aqui que eu achei muito importante, que diz assim, na lição: não se trata do nosso domínio profundo da palavra de Deus, mas do controle da palavra de Deus sobre nós, mudando nossa vida e nossa maneira de pensar. Não se trata de conhecermos profundamente a Bíblia, não se trata de a gente dominar a Bíblia, aquilo que a Bíblia fala, mas se trata de sermos dominados por aquilo que a Bíblia fala. E para sermos dominados por aquilo que a Bíblia fala,
é o Espírito Santo trabalhando em nossa mente, em nosso coração, diariamente. O apóstolo Paulo ele explicou de maneira bem legal para a gente entender, né? No capítulo Filipenses, capítulo 2, versículo 12 até o 16, o apóstolo nos recomenda que vivamos, que o cristão viva em obediência à palavra de Deus, e que sugere que tenhamos nossa vida para o relacionamento com uma luz, e de forma que somos irrepreensíveis diante do mundo e de Deus, né? Verdade, só através do estudo da Bíblia e depois, ou junto com o estudo da Bíblia já, mas a hora que aprendemos com o auxílio do Espírito Santo, é que nós vamos conseguir viver de maneira irrepreensível. O apóstolo Paulo chega a dizer que é Deus que opera em nós, tanto querer fazer a vontade dele, como realizar a vontade. Ele nos dá a vontade para fazer o desejo dele, para viver de acordo com a palavra de Deus. Deus nos dá a vontade e nos dá o poder para viver essa vontade. Tem um comentário também de Ellen White que ela diz assim: todo o céu está ativamente empenhado, ou seja, todo mundo está colaborando na obra de transmitir a luz aos habitantes do mundo, através da palavra de Deus, para aqueles que não sejam deixados nas trevas da meia-noite. Sem orientação espiritual, 10 milhares e 10 milhares de anjos ministram as necessidades dos filhos dos homens. Vozes inspiradas por Deus estão clamando: este é o caminho, andai por ele. Verdade. Ainda Ellen White diz assim: ninguém é capaz de explicar as Escrituras sem o auxílio do Espírito Santo. Mas quando tomamos a palavra de Deus com o coração humilde e dócil, os anjos de Deus estarão ao nosso lado para impressionar-nos com as evidências da verdade. Então ninguém é capaz de estudar, de compreender a palavra de Deus sozinho. Mas quando com humildade nós buscamos aprender a palavra de Deus, buscamos a orientação do Espírito Santo, então recebemos compreensão para interpretar as Escrituras. Nós temos uma necessidade extrema da orientação do Espírito Santo. O interessante é que, como cristão, nós temos que buscar para que as pessoas elas vejam em nós, né? Tem uma ilustração aqui. Essa lição eu acho muito top, essa lição. Ela tem uma ilustração que tem de um chinês que queria entregar o coração para Jesus, mas nunca tinha lido a Bíblia. E o pastor perguntou para ele: mas você já leu a Bíblia alguma vez? E o chinês respondeu: eu nunca nem vi, mas eu leio na vida das pessoas que já leram. Eu vejo pessoas que eram ladrão, hoje já não são mais. Conheço pessoas que eram ignorantes e agora não são mais. Ou seja, depois que eles passaram a ler a Bíblia, a interpretar o que a Bíblia queria para a vida deles, eles passaram a ser uma outra pessoa. Então, para aquele chinês foi um grande exemplo, né? Um livro aberto. Não precisou ler a Bíblia para poder entregar a vida a Jesus. Muito bem. Indo para a lição de segunda-feira, na lição de segunda-feira nós vimos aprendendo de Jesus. Aprendendo de Jesus. Como é que Jesus enfrentava situações difíceis? Porque mesmo lendo a Bíblia, mesmo querendo ser bons cristãos, nós enfrentamos crises, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos tentações, e nem sempre é fácil vencer. Qual o exemplo que nós temos de Jesus quando ele enfrentou crise, quando ele enfrentou tentação? Se a gente for estudar as tentações de Jesus no deserto, quando Satanás foi tentar Jesus, a resposta de Jesus era sempre: está escrito. Está escrito. Na palavra está escrito. E é muito importante conhecermos bastante das Escrituras, porque Satanás é mestre de pegar uma parte da Escritura e mudar o sentido. Talvez seja a tentação mais difícil de nós reconhecermos e vencermos, é quando Satanás pega uma parte da Bíblia,
utiliza essa parte da Bíblia dizendo que é para o bem, mas muda o sentido daquele texto bíblico. Fica difícil de a gente saber se esse texto quer dizer isso mesmo ou não. Como Jesus conhecia profundamente as Escrituras, quando Satanás disse, por exemplo, pula daqui de cima do templo, porque está escrito que os anjos de Deus vêm para te proteger. E estava escrito mesmo que os anjos protegeriam, mas não é para quem pula de cima do templo, não era para quem colocava Deus à prova. Quando foi escrito esse texto, era para dizer que os anjos de Deus protegem seus filhos, os anjos de Deus ajudam, estão trabalhando em favor do ser humano. Não era para a pessoa com arrogância subir em cima lá no pináculo do templo e se jogar. Como Jesus conhecia bem a palavra de Deus, ele disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o conhecimento profundo da palavra de Deus é fundamental para vencermos essas tentações, para vencermos a tentação de Satanás, até mesmo quando Satanás utiliza a Bíblia para tentar nos confundir. Tem um White que diz que Jesus disse assim, Jesus disse acerca das Escrituras do Antigo Testamento, quanto mais isto é verdade no Novo Testamento, são elas que testificam de mim. Se desejais familiarizai-vos com o Salvador, estudai as Escrituras. Aí diz assim, que o brilho do sol sempre é mais doce depois que conhecemos as sombras. Aí agora ele vira para você, vira para mim e diz, você sentirá essa mesma doçura ao buscar Jesus dentro das Sagradas Escrituras. Verdade. Quando encontramos a Jesus na palavra de Deus, a gente encontra não só um caminho, mas encontra a salvação. A gente vê em Jesus o nosso Salvador amoroso, misericordioso, que quer nos salvar. Mas algumas pessoas se utilizam da Bíblia, algumas pessoas se utilizam do Novo Testamento, dos Evangelhos, para dizer que Jesus veio e acabou com tudo que era do Antigo Testamento, que Jesus veio e foi contra o Antigo Testamento, ou seja, aboliu, mudou tudo, a partir do Novo Testamento mudou tudo que era do Antigo Testamento, que Jesus foi contra o Antigo Testamento. Tem gente que diz assim, e às vezes mesmo sem ver, às vezes mesmo sem notar, muita gente está dizendo isso hoje em nossos dias, que Jesus era contra o Antigo Testamento. Muita gente está dizendo isso. E tem textos que diz que Jesus disse várias vezes assim, ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. O que isso significa? Quando Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. O que isso significa? E isso significa que Jesus estava ampliando a compreensão da palavra de Deus. Ele não estava mudando a palavra de Deus, ele estava ampliando, ou às vezes combatendo tradições e costumes. Então, quando ele se refere ao Antigo Testamento, ele está ampliando, explicando, mostrando como que é a verdade. Como ele disse assim, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. E aí ele diz, mas eu porém vos digo, se alguém olhar com seu irmão e tiver ódio dele, já está quebrando o mandamento. Então, Jesus não mudou aquilo que estava no mandamento, ele explicou o espírito da lei, ele explicou como é que significava. E Jesus ainda disse ele disse assim, se vocês não acreditam em Moisés, não vão acreditar em mim, porque Moisés escreveu sobre mim. Então Jesus não só utilizava, como Jesus apresentou o Antigo Testamento como sendo a palavra de Deus no Antigo Testamento, a palavra de Deus verdadeira no Antigo Testamento. Isso, João 5, 45 e 47 diz assim, e o Pai que me enviou, Ele mesmo
tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, porque não crede naquele que me enviou. Aí o 39 diz: examinai as escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna. Jesus falou que Deus dava testemunho sobre ele nas escrituras, né? Até Moisés falou de Jesus, e os judeus acreditavam em Moisés, mas não acreditavam em Jesus, né? Parte interessante aí. Então eles não acreditavam nem em Moisés, né? Mas quando Jesus diz: examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, são elas que dão testemunho de mim, que escritura que Jesus estava falando? Jesus não estava falando do Novo Testamento. O Novo Testamento estava começando a ser escrito. O Novo Testamento começa com a história da vida de Jesus, então estava começando a ser escrito o Novo Testamento. O Antigo Testamento é ao que Jesus se referia. Examinais o Antigo Testamento, Jesus está dizendo, e porque julgais ter no Antigo Testamento a vida eterna, e é o Antigo Testamento que fala de mim. Então Jesus, ele não veio para dizer que o Antigo Testamento estava errado ou mudar o Antigo Testamento. Jesus veio como cumprimento do Antigo Testamento. Mas eu acho que o ponto alto da lição vem agora na lição de quarta-feira. Ponto alto da lição: horas tranquilas com a palavra de Deus. Aqui é o ponto alto, aqui é a parte prática. Como eu vou viver isso? O que eu tenho que fazer? Já que eu tenho que aprender da palavra, viver a palavra, o que eu tenho que fazer então? Como é que eu vou proceder para que isso se torne possível? Agora vem horas tranquilas com a palavra de Deus. Às vezes estamos tão ocupados, que não conseguimos ouvir o Espírito Santo falando ao nosso coração. Tanta correria. É verdade. Conta-se uma historinha que uma ciganinha, uma criança, né, chamada Pepita, ela foi convidada por um pintor para pousar um quadro. E ela ficou surpresa quando ela olhou para o quadro e viu o quadro de Jesus ali pendurado numa cruz. E os pingos de sangue, parecia que no olhinho dela, parecia que aquilo jorrava mesmo. E ela ficou surpresa e ela perguntou para ele: por que aquele quadro era daquele jeito? E ele perguntou: você nunca ouviu falar de Jesus? Aí ela disse: não. Aí ele passou a expor de Jesus para ela, né? E quando chegou no final que ele expôs a história, o que ela diz? Ela diz assim: ó, pois você deve amar muito ele, né? Ele estava fora da igreja pintora. Você deve amar muito ele, porque você pintou e guarda. O seu amor por ele deve ser muito grande. Aí conta no finalzinho da ilustração que aquilo foi como se fosse um cravo cravado no peito daquele pintor, que naquele momento ele caiu em si e viu que realmente Jesus amava muito ele e ele estava muito longe de Deus. E naquele momento os dois se ajoelham e os dois se convertem. Então, conhecer a Deus nessa tranquilidade. Muitas das vezes a gente equivoca isso, né? A gente espera que Deus venha de um jeito e Deus se mostra de maneira simples para a gente, que nós nem percebemos às vezes. Verdade. Mas quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente conhece a palavra de Deus, uma coisa que a gente vai querer fazer e vai gostar de fazer é ficar na companhia de Jesus. Tirar tempo para isso, tempo de qualidade, parar, tirar um tempo de manhã, ou de tarde, ou de noite. Para a maioria das pessoas, o melhor horário é a primeira hora da manhã. Mas eu já trabalhei à noite, eu trabalhava a noite inteira. Então, para mim, o melhor horário não era a primeira hora da manhã. A primeira hora da manhã eu estava exausto, os olhos fechando de sono, não conseguia. Então, a primeira hora da manhã para mim era a tardezinha, a hora que eu começava a trabalhar. Então, antes de começar a trabalhar, era a minha primeira hora da manhã e eu tirava o tempo para isso. Então, mas para a maioria das pessoas, o melhor momento, a melhor hora para estar na companhia de Jesus é de manhãzinha. Primeira coisa, acorda,
vai para a companhia de Jesus. Tira tempo para falar com Ele. Tira tempo para ouvir a voz dele, estudando a Bíblia. Tira tempo para comunhão. Tirar um momento só você e Jesus. Porque quando nós gostamos de alguém, nós gostamos de passar tempo com essa pessoa. Quando nós gostamos de alguém, nós gostamos de conversar com essa pessoa. E se nós amamos a Jesus, nós vamos ter prazer em conversar e em estar ao lado dele logo na primeira hora da manhã. É muito importante isso. E Deus, em Salmos 37:7, Ele nos convida a descansar nele, né? A esperar por Ele, né? O salmista diz: descansa no Senhor e espera nele. Espera nele, né? Não te ofendes por causa daqueles que prosperam, né? Bem interessante isso. E o 46:10 diz: aceitai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. O 62, 1 e 2 e 5 diz: somente Deus espera silenciosa, né? Somente em Deus espera silenciosa. Aí, a minha alma, né? Dele vem a minha salvação, só Ele é a minha rocha. E o interessante é que você estava falando aí no detalhe que eu achei interessante, que a gente, quando gosta, quer estar perto, né? E mesmo assim eu observo uma coisa que às vezes, principalmente agora, essa época de pandemia, estão em casa, tá, mas eu estou vivendo com uma professora, eu sou esposo de uma professora, né? E eu vejo que o trabalho dela sai de lá da escola para casa. E eu lendo essa ilustração aqui, eu achei muito semelhante, às vezes a gente faz e não percebe. Diz que um menino sentia a ausência do pai, embora o pai estivesse lá do lado dele, mas ele sentia a ausência do pai. E ele teve a curiosidade de perguntar para o pai: pai, quanto é 1 hora do seu trabalho? E o filho diz assim, o pai diz: olha, é $100. E o menino vai embora, faz uma economia, e quando chega na semana seguinte, ele chega com o pai e diz: olha, pai, está aqui $100 para você me dar 1 hora do seu tempo. Isso é forte, porque às vezes a gente percebe que a gente está deixando essas coisas de lado, né? E nós precisamos dar essa atenção. Quando realmente se ama, a gente quer estar perto, a gente quer tempo juntos, né? Verdadeiro isso. Na relação com os familiares, assim, com os filhos principalmente, e nosso relacionamento com Jesus. Quando nós não tiramos tempo, nós estamos dizendo: Jesus não é importante na minha vida, porque para aquilo que é importante a gente sempre vai achar tempo, nem que seja meia-noite. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar como professor, eu peguei assim, uma dificuldade muito grande. Foram muitas turmas com aulas que eu não estava preparado. Então muitas noites eu fiquei até 2 horas da manhã estudando, e às 7 da manhã eu estava dando a aula que eu estudei até as 2 da manhã. Por quê? Porque era importante, eu precisava. E às vezes a gente não dá essa importância ao relacionamento com Jesus, a gente não tira tempo. Então temos que tirar tempo de qualidade para estar ao lado de Jesus, aquele Salvador maravilhoso. Pois é, aí também diz assim: se realmente nós amamos alguém, a gente quer estar perto, a gente quer quem precisa dedicar tempo, e Deus nos ama já muito antes de nós amarmos Ele, e Ele gosta da nossa companhia, né? Ellen White escreveu dizendo assim: a necessidade constante de íntima comunhão com Deus, tempos a que nós devemos afastar dos ruídos da labuta terrena e das vozes humanas, e em lugares retirados escutar mais a voz de Deus. Amém. Memória e canção, a última parte da lição, já indo para o final da lição. Memória e canção. Devemos aprender, quem não aprendeu ainda, a memorizar textos bíblicos, e às vezes até capítulos inteiros, ou livros da Bíblia. Eu conheci pessoas que conheciam, que sabiam recitar livros inteiros da Bíblia, livros inteiros. Então temos que memorizar, principalmente textos de promessas, textos de louvor a Deus. Precisamos aprender a memorizar, para na hora da necessidade a gente ter esse conhecimento. Memória e canção. Então, memorizar e louvar. A importância
de você memorizar textos bíblicos para usar na hora de necessidade e também conhecer louvores, porque os anjos estão cantando no céu, os anjos estão louvando a Deus no céu, e nós já temos que ir aprendendo aqui a louvar a Deus como os anjos estão louvando. Ellen White diz que aqui a gente já tem que ir treinando os louvores que vamos cantar no céu. Então, a importância de estar nos momentos a sós com Jesus, a importância de memorizar versículos e a importância de louvar a Deus. É interessante que quando se fala em louvar, em dedicar, aprender canções da Bíblia, né? O Salmo 33 foi o que me levantou a esperança de a gente fazer a live e louvor, né? Porque no finalzinho do comentário diz assim, que nem todo salvo vai ser um cantor, né? Nem todos que vão ser salvos, nem todos que querem ser salvos vão ser cantor, mas todos que vão ser salvos vão cantar, vão ser um cantor, né? E diz que para a gente memorizar, né, o melhor jeito de memorizar um texto bíblico é cantando, né? Se a gente sai cantando, se a gente começa a cantar, o que acontece? Fica mais fácil da gente memorizar, né? E o que eu acho interessante é que a palavra de Deus não é diferente quanto a isso, né? Ele nos aconselha a cantar hinos, repetir salmos, ouvir cânticos espirituais, para que assim memorizemos a palavra do Senhor e tenhamos fé e fortalecimento. Verdade. Então, na lição dessa semana, nós vimos a importância de viver aquilo que a gente aprende. Não é só aprender, é viver aquilo que a gente aprendeu. A importância de estar em comunhão com Jesus, viver ao lado dele, cada manhã, na primeira hora do dia, e também a importância de memorizar e louvar a Deus. A lição do trimestre foi fantástica, maravilhosa. Aprendemos a interpretar as Escrituras de forma a não sermos enganados, a não utilizarmos de interpretação própria ou particular para explicar alguma coisa, buscar na palavra de Deus a interpretação correta. Que possamos viver aquilo que aprendemos durante o trimestre. Vamos começar um novo trimestre a partir de hoje à tarde. Que vivamos isso que já aprendemos e cresçamos mais no estudo da próxima lição. Que Deus nos abençoe, que nós possamos estar crescendo diariamente rumo à santidade, à santificação, para estarmos com Cristo um dia no céu. Amém. Vamos orar? Querido e eterno Pai, é em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nos aproximamos a Ti, no Teu santo trono de graça. Te agradecemos porque estamos tendo esse momento de adoração a Ti, de louvor. Não é da maneira como a gente queria que fosse, mas Tu que sabe todas as coisas, que controla tudo, está no comando de tudo, sabe os motivos de tudo. Então confiamos inteiramente em Ti e vivendo de acordo com a Tua santa vontade. Nos ajude a continuarmos no conhecimento da Tua palavra, estudando cada dia mais a Tua palavra, conhecendo, nos aprofundando, buscando cavar fundo para encontrarmos verdades maravilhosas, sólidas, e que ao encontrarmos cada uma delas, vivamos de acordo com aquilo que estamos aprendendo. Que a Tua palavra nos mostre o caminho e o Espírito Santo nos dê poder para andar nesse caminho. Que passemos tempo com Jesus, que aprendamos a amar a Jesus cada dia mais, louvando, aprendendo a Sua palavra e memorizando textos, para que quando for necessário a gente tenha esses textos todos memorizados, ou durante o dia mesmo a gente vai utilizando esses textos para louvor e para estar em comunhão contigo o dia inteiro. Continue com a programação que se segue. Entregamos tudo nas Tuas mãos. Abençoe a cada irmão. Tem pessoas com problemas de saúde, que o Senhor ajude as pessoas que estão com problemas de saúde. Entregamos essas pessoas nas Tuas mãos, que o Senhor possa curá-las de acordo com a Tua santa vontade. Em nome de Jesus.
Amém. Motivação do desafio. Eu era servidor público, trabalhava na agência de águas da Bahia e fui transferido para atender a comunidade de Vila Sauípe, a 70 quilômetros de Salvador. Embora a região fosse um paraíso tropical, com lindas praias de águas quentes, a vila ficava no interior e não oferecia as facilidades dos grandes centros. Eu, minha esposa Jaciara e meus 3 filhos éramos os únicos adventistas da comunidade de 3.000 pessoas. Nossa casa era a igreja e assim seguimos por algum tempo, até que despertou em nós o desejo de iniciar um trabalho evangelístico na vila, com o objetivo de construir ali um templo adventista. O importante era iniciar a obra do Senhor. Alugamos uma pequena casa que serviu de igreja por um bom tempo. Os frutos começaram a brotar e as pessoas foram batizadas. Os meses se passaram, recebemos a doação de um terreno e imediatamente iniciamos a construção. O dinheiro vinha de parte do meu salário, de doações dos amigos e empresários locais e também do caixa da igreja. A obra seguia como era possível, até que recebemos uma grande ajuda financeira da administração do campo e conseguimos concluir o templo. Hoje, nossa igreja, ainda que pequena, é uma luz do Evangelho aqui na comunidade. Para atender melhor aos irmãos, nossa igreja recebeu outro grande apoio da administração e estamos reformando a fachada central e construindo um tanque batismal. Tudo para a obra de Deus. Nós somos os pioneiros aqui em Vila Sauípe. E o Senhor tem feito o seu povo seguir em frente no cumprimento da nossa grande obra de evangelização. Os membros da igreja em todo o mundo têm sido fiéis nas ofertas. Desta forma, a administração do campo conseguiu nos apoiar financeiramente na construção do nosso templo. Eu sei que existem inúmeros projetos que também estão recebendo ajuda financeira, como no caso da igreja de Lauro de Freitas, que hoje pode receber mais de 500 pessoas, da igreja de Maragogi, que se tornou a mais bonita da cidade, da igreja de Periperi, totalmente derrubada e refeita, da igreja do Parque Verde 2, colocada de forma visível para a comunidade, da igreja de Gleba H, reconstruída numa estrutura de Maranata, e muitas outras. Com uma fé inabalável e orações fervorosas, seguimos as orientações de Deus e o mar se abriu para nós. Louvado seja o nosso Deus, provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a sexta-feira da 10ª semana do tempo comum. Quero ofertar, quero
R$10, R$1. Só não entendo uma coisa. O pastor disse que Deus é o dono de tudo. Então por que existe essa regra de devolvermos o dízimo? Porque não quer que sejamos egoístas. Deus quer que sejamos generosos. Isso faz sentido. Outro dia eu estava na casa da vovó com o Tiago e ela foi colocar suco para nós. Eu fiquei olhando para ver se ela colocaria no meu copo também. E uma vez ficou menos no meu copo e eu reclamei. Depois fiquei com uma vergonha. Outra coisa que não compreendo é que diferença faz uma moeda de R$1 na tesouraria da igreja. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Disse a mamãe: você deve ser fiel agora que tem pouco, para que quando tiver muito, você possa ser fiel também. E tem mais: um pouco de um com um pouco de outro, o bastante de um com o bastante de outro, tudo isso dá um bom resultado para o trabalho de Deus. Sim, Deus sabe de todas as coisas. Disse Pedro: o que ele pede é igual para todos, uma parte de 10. Quem ganha pouco, devolve pouco. Quem ganha mais, devolve mais. Porém, o mais importante é que todos sejam fiéis. Que história maravilhosa, não é verdade? Ela nos ensina a sermos fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. E lembrem-se sempre: quem segue as regras divinas tem paz no coração, vive tranquilo e feliz. O nosso verso bíblico está escrito no livro de Malaquias 3:10. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Nós sabemos que o Senhor é o dono de tudo. Em nome de Jesus, amém. Feliz sábado a todos, feliz sábado a você que está aí em casa, curtindo aí esse sábado maravilhoso que Deus nos concedeu, né, com essa maravilhosa live daqui da igreja de Itapurá. Nesse momento nós vamos adorar a Deus, né, cantando o hino Mensageiro, e você em casa também convido para que esteja adorando junto conosco. Você realmente sinta esse Espírito de Deus aí na sua casa. Meu
momento. Ele só está esperando você clamar, chorar perante Ele. O vento da paz vem soprar, sem hesitar, irei sair, de meu Jesus louvar. Sou mensageiro do Rei Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Amém. Essa é a única certeza que nós temos aqui nessa terra, que um dia Jesus vai voltar para nos buscar. Nesse momento, queridos, nós queremos deixar bem claro a vocês que nós estamos aqui em poucas pessoas nesse ambiente, nessa igreja, para reproduzir essa live a vocês. E tomando todas as nossas providências, né, higienização, estamos usando máscaras. Somente as pessoas que vêm ao púlpito não estão usando máscara no momento, mas o restante dos irmãos todos estão usando máscara para se proteger uns aos outros, né? Também nós queremos agradecer você aí de casa que está nos assistindo. Deixe seu comentário aí, deixe seu pedido de oração, né? Se você tiver algum pedido especial de oração, que a igreja vai estar orando por você e pela sua família também, ok? Vamos então cantar mais um hino para dar sequência ao nosso culto. Abra seu coração e fale com Deus em pensamento e com a letra deste hino. Nós
encontraremos paz. Nesse momento eu convido você em casa, se você puder, fique de joelhos e nós vamos fazer uma oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, graças te damos nesse momento, pela oportunidade, Pai, de expressar o teu amor às pessoas, de falar da tua palavra, levar esperança a elas também. Nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos com vida, com saúde e todos debaixo da sua proteção. Nesse momento nós te pedimos uma bênção especial ao nosso pregador, ó Deus, que ele venha falar inspirado no teu Espírito, Pai, e que venha realmente de encontro aos nossos corações, venha realmente de encontro com aquilo que nós necessitamos, que nós estamos carentes da tua palavra, e que tudo que for falado aqui, ó Deus, chegue ao seu trono de graça, que o Senhor aceite o nosso louvor, nossa adoração, e que assim nós possamos a cada dia ser pessoas melhores e encontrarmos todos na eternidade. Nós te agradecemos e junto pedimos perdão, Pai, dos nossos erros e pecados, que são muitos, Senhor. Mas com a tua misericórdia nós choramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos hoje o nosso irmão Ailton, que vai passar a palavra para vocês. E palavra essa que será a última aqui em nosso distrito. Uma pena, porque são uma família muito abençoada, ele e a esposa também trabalham muito na igreja, ajudam muito, e infelizmente eles estão nos deixando, né, irmão Ailton? Esse vai ser o seu último sermão aqui. Então eu convido você, junte a sua família nesse momento, e vamos curtir e compartilhar dessa bênção que o nosso irmão vai nos trazer hoje. Amém. Bom dia, feliz sábado a todos. Feliz sábado para todos que estão acompanhando esta manhã, que estão aproveitando o melhor do nosso dia, o dia de sábado, o dia que pertence a Deus. E estamos aqui reunidos, né, com nossas famílias, todos, para adorar o nome de Deus. Deus é digno. Quero agradecer aos meus irmãos do Pará que estão assistindo, os irmãos de Lucas do Rio Verde também. Ao meu amigo Leandro Cruz, né, que Deus o abençoe. Essa manhã o nosso tempo é muito curto, mas dentro do possível nós vamos estudar a nossa Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Eu já começo fazendo uma pergunta para os irmãos. Qual é o melhor tempo da sua vida? Qual foi o melhor tempo da sua vida? Como está sendo o seu tempo agora? No livro de Eclesiastes tem uma mensagem muito bonita para nós fazermos uma reflexão e para nós glorificarmos a Deus através do nosso tempo, do tempo que Deus nos deu. Eclesiastes capítulo 3. Antes de nós fazermos a leitura, vamos fazer mais uma oração. Querido Deus e glorioso Pai, que habita no mais alto dos céus, te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, pela oportunidade, Senhor, de estudarmos a Tua palavra nesta manhã. Não somos dignos, Senhor, mas a Tua misericórdia, em nome de Jesus, tem nos abençoado. Te pedimos que nos dê entendimento, esclarecimento daquilo que vamos estudar, que possamos viver, Senhor, na prática, o tempo que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 em diante, diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer,
tempo de guerra e tempo de paz. Nos últimos dias, para todos nós tem sido um tempo muito diferente, né? Eu diria assim, nossa, como tá muito estranho o nosso tempo que estamos vivendo. Alguém me perguntou assim, o que eu achava, né, do que estava acontecendo. Eu dizia assim, olha, desde quando começou essa quarentena, eu já ficava em casa e agora eu continuo em casa. Mas eu tenho sido muito feliz com esse pouco de tempo que Deus nos deu. Porque eu passo o dia inteiro em casa com as minhas crianças e eu tenho aproveitado muito, muito com eles. Temos estudado a Bíblia, feito estudos bíblicos e nesse tempo agora nós dedicamos mais à oração, dedicamos mais ao estudo da Palavra de Deus. E eu dizia assim, no final dessa pandemia, como vai ficar cada um de nós que ficou em casa? Como foi que nós aproveitamos esse tempo? Foi dando a Deus o melhor, porque Deus nos deu esse tempo? Ou foi desperdiçando esse precioso tempo que Deus nos deu, fazendo coisas vãs? Quando começou esse momento difícil da nossa sociedade, no mundo inteiro, que a gente começou a ver que muitas pessoas estavam morrendo, e com grande tristeza no coração saber que muitas pessoas estão sendo ceifadas suas vidas, de diversas maneiras também por causa dessa doença, muitas pessoas começaram a voltar para a Bíblia, fazer perguntas, porque por não entender o que estava acontecendo, outros por dizer assim, olha, eu sabia que isso ia acontecer, mas esse é o melhor tempo que nós temos para nós nos achegarmos a Deus. Quando terminar esse momento, que nós esperamos em Deus que esse momento termine, como vai ficar a nossa vida espiritual? Como é que vai ficar a nossa vida? O que nós fizemos com esse momento? Como os pais estão cuidando dos seus filhos em casa? Como estão os nossos relacionamentos? Do nosso culto familiar pela manhã? Do nosso estudo diário, da nossa lição? Como é que está o pôr do sol da tarde? Como você está esperando agora chegar o sábado? Será que você continua sem tempo de ir no mercado, se antecipar, para no momento do pôr do sol você estar ali preparado? Nenhuma pessoa vai sem desculpas, né? Num acerto de conta com Deus. Porque esse tempo todos estamos tendo. Um amigo me visitou essa semana, ele disse, eu fiquei sabendo que você vai embora. E eu pensei que ele ia cortar o cabelo, ele veio, sentou e disse, eu vim só conversar com você. E a gente conversando sobre o melhor da nossa vida, né? E eu achei muito interessante porque a nossa conversa foi sobre comunhão com Deus, sobre estar com Deus, sobre como se aproximar mais de Deus. E eu pude ver assim, o trabalho que Deus tem feito na vida das pessoas que querem estar na sua presença. Salomão, ele disse que subiu num alto monte e ele disse assim, eu subi aqui para ver o que ia acontecer na vida dessas pessoas. Qual é o proveito que tem na vida de todos esses homens que estão trabalhando e fadigando aqui no sol? Então ele disse assim, eu vi que a vida é só canseira. Todos estão aqui correndo atrás do vento. Porque a nossa vida vira uma vida rotineira. Nos preocupamos tanto em trabalhar, em trazer o pão para dentro de casa, que muitas vezes nós não aproveitamos o melhor do nosso tempo. Jó era um homem que vivia tanto em comunhão com Deus, que a Bíblia sempre diz que ele de madrugada, ou alta madrugada, ele se levantava para adorar a Deus. E eu disse assim, olha, eu quero experimentar o que é isso. Acordar de madrugada para falar com Deus. Acordar de madrugada para estudar a Bíblia. E eu garanto aos irmãos que é maravilhoso. Porque no começo eu pensei que eu não ia conseguir ficar acordado para estudar a Bíblia de madrugada.
mas o aprendizado que estamos tendo nesse momento, ele é muito importante. Ele tem feito um bem inimaginável na nossa vida, na vida da nossa família. No livro de Mateus, no capítulo 24, eu espero que todos procurem o capítulo 24, é um dos livros mais estudados no momento. Os discípulos de Jesus ficaram curiosos para saber como seria o final do tempo, como seria o final do mundo, o que ia acontecer. E Jesus, ele fala para os discípulos assim, Mateus capítulo 24, verso 1 e o 2. Tendo Jesus saído do templo, iam se retirando, quando aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. E os discípulos, maravilhados com as construções do templo, como era bonito, como aquele mármore, aquelas pedras brilhavam, tudo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E os discípulos, eles queriam compreender o que Jesus queria dizer com aquilo. E eles diziam assim: se não for o fim do mundo, o que seria para derrubar tudo isso? No verso 3 ele diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então eles queriam entender: Senhor, isso aí vai ser na tua vinda, mas quando vai ser tal coisa? Quando vai suceder isso aí? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Sempre que nós estamos estudando esse livro de Mateus, é muito importante a gente entender o tempo em que nós estamos vivendo. No livro de Mateus, os discípulos queriam respostas. Senhor, tenha-se uma forma de nós compreendermos quando o Senhor vai vir, quais os sinais que vai ter da tua vinda, para que a gente possa se entender. E eu digo para todas as pessoas que eu conheço, quando se fala do engano, assim como muitas pessoas se mobilizaram para pregar a palavra de Deus nesse período de tempo, e gravar lives, pregações, nossos pastores têm feito dezenas, centenas de lives aí falando sobre o fim do tempo. Também tem muitos mal intencionados usando as redes sociais para enganar as pessoas. E é muito sábio da nossa parte quando nós nos voltamos para a Bíblia e perguntamos para Jesus: Senhor, de fato é assim ou não? O tempo que estamos vivendo, ele não nos pertence. Já ouvimos falar que estamos vivendo um tempo emprestado, porque já era para Jesus estar voltando. Ele já teria voltado se há mais tempo tivéssemos nos preparado. Jesus, ele fala no verso 5: porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu falei com um amigo alguns dias atrás, chamado João Vitor, e nós falávamos sobre pessoas que estão se perdendo por falta de conhecimento, pessoas que estão marginalizadas à margem da sociedade, pessoas que estão morando na rua, pessoas que estão vivendo uma vida que não condiz com a realidade que Deus nos pediu. E eu falei para ele: João, tu sabe de uma das coisas, um dos culpados dessas coisas ainda estarem acontecendo? Nós, os cristãos, que nós falamos que somos servos de Deus, que estudamos a Bíblia e anda com a Bíblia para lá e para cá, nós não estamos fazendo nosso trabalho como nós deveríamos. Em Mateus 28, no versículo 18, no verso 19, diz assim: Jesus deu a ordem para os discípulos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu leio esse texto, eu consigo entender assim: se nós estivéssemos testemunhando de fato o caráter de Cristo na nossa vida, nós teríamos pessoas nos seguindo.
Porque Jesus deu a ordem e disse: ide fazer discípulos. Quando hoje a gente se vê a nossa vida, quando a gente vamos fazer uma reflexão, cada um em particular olha para a sua própria vida e faz a seguinte reflexão: Deus me chamou para eu ser um seguidor dele, mas ele também me deu uma ordem para que eu fosse e fizesse discípulos. Quem hoje ia querer ser o meu discípulo? Quem hoje ia querer ser o seu discípulo? Porque a ordem de Jesus é muito clara: vocês têm que ir fazer discípulos, seguidores, pessoas que vão te olhar e vão dizer assim: eu quero conhecer esse Jesus que está na vida desse irmão. Eu não sei nem de qual igreja ele é, mas a vida que ele vive na presença de Deus. Por isso eu digo que o melhor tempo que nós vivemos é o que nós estamos vivendo hoje, é o presente. E como aproveitar ele estando na presença de Deus? Porque quando nós olhamos aos nossos redores, tem muitas pessoas sedentas de conhecimento, por conhecer a palavra de Deus. E se eu não conseguir ser discípulo de Jesus, esse reflexo do caráter de Jesus não vai brilhar na minha vida, e outras pessoas não vão conhecer a Jesus por minha causa. Então a causa de um mundo está morrendo espiritualmente. Ela ainda é culpa nossa, que nos chamamos de cristãos. Falamos que somos seguidores de Jesus e ainda não tomamos ainda a decisão firme ao lado de Jesus para fazer a sua vontade. Porque Ellen White escreveu dizendo que nos últimos dias os servos de Deus vão resplandecer. Imagina, Moisés chegava perto das pessoas, quando descia na presença de Deus, tinha que usar um véu para cobrir o rosto, porque ele estava resplandecendo o caráter de Deus. A luz da glória de Deus estava sobre ele. Da mesma forma, Enoque, quando saía das montanhas que ele vinha pregar na cidade, também tinha que cobrir o rosto, porque resplandecia a glória de Deus. Então eu faço um apelo para os irmãos, todos os nossos irmãos, que nós possamos usar o melhor tempo que Deus nos deu, fazer o melhor para dar para Deus, dar prioridade à palavra de Deus, mas na prática. Porque uma coisa é muito certa, a lição ela hoje abordou um tema muito interessante. Eu posso ser PhD na Bíblia, eu posso conhecer essa Bíblia e decorar imensos capítulos da Bíblia e falar bonito e eloquentemente, mas se eu não viver e esse pouquinho aqui que eu conheço, a minha vida vai ter sido em vão na presença de Deus, vai ter sido em vão na sociedade. Eu não vou ter conseguido ganhar minha família, meus amigos, meus irmãos. Eu não vou conseguir ganhar se o pouco que eu conheço não refletir o caráter de Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus já tem nos abençoado, porque o tempo que Ele nos deu, Ele nunca mais vai voltar. Os últimos momentos da história desse mundo, eles estão prestes a se findar. Nunca tinha se ouvido falar de tanto cumprimento profético como os dias que nós estamos vivendo. Tantas pragas. Pensávamos que o coronavírus ia durar poucos dias e já tem se estendido durante tanto tempo, destruído tanta vida. Aí diziam assim, no mês de junho vai ser tudo diferente. Aí veio uma praga de vespas lá na América. Agora de novo uma praga de gafanhoto. Pequenas coisas que estão acontecendo, mas que estão direcionadas, mostrando a brevidade da volta de Jesus. Estão nos mostrando que o tempo que nós temos, nós não podemos mais perder, vendo coisas proibidas, assistindo programas de televisão ilícito que Deus não nos permitiu, usando o tempo que pertence a Deus para pregar a palavra de Deus. Esse é o desejo do meu coração, que todos nós possamos aproveitar o melhor agora, porque nós não temos mais tempo. Nós não temos mais 40 anos como tiveram os israelitas. Nós não sabemos como vai ser o amanhã. Nosso Deus, Ele quer nos salvar e tem se empenhado grandemente para salvar a todos nós. Que nós possamos dedicar o melhor para o nosso Deus. Deus seja louvado na vida de cada um que está assistindo, na vida de cada um de nós. Amém.
Feliz sábado a todos. Que não somente essa despedida pela qual estamos fazendo esse sábado, mas que a nossa vida possa continuar na eternidade com Jesus, juntamente com a família do irmão Ailton, e que essa saudade ela não para aqui. A eternidade é para todos os fiéis dessa igreja também, e você que está nos assistindo. Saudade estranha, apertada, não é de um lugar nem de comida, é saudade doída, quase até nem sei dizer, pensando bem até já sei, é saudade que dói de fora pra dentro, saudade do tempo. Do tempo, ai, do tempo em que a gente bem junto sentava e sem ver o tempo só bronzeava. Quando eu sentia no olhar e na fala que eu pra você era o que importava. O tempo em que ser era mais do que ter, de quando querer não era poder, de quando você tinha tempo pra mim e o tempo pra nós parecia sem fim. Que saudade eu todo tempo, quando os meninos eram criança. Depois do trabalho chegava em casa, parecia festança. Ah, meu Deus, quanta saudade do tempo que foi e não volta mais. Dói tanto no peito e assim vou gemendo de saudade, morrendo, morrendo, morrendo. Ai, do tempo em que a gente bem junto sentava e sem ver o tempo só bronzeava. De quando eu sentia no olhar e na fala que eu pra você era o que importava. Do tempo em que ser era mais do que ter, de quando querer não era poder, de quando você tinha tempo pra mim e tempo pra nós parecia sem fim. Sem fim. Amém? Amém. Que nesse dia Ele possa perdurar esse sentimento nosso, esse sentimento de estar na presença de Deus, mas para toda a eternidade. Nós falhamos muito quando andamos longe de Deus e acertamos muito, ainda somos devedores de Deus, porque nós doamos tão pouco para Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, glorioso Pai, te agradecemos por este período, Senhor Deus, que passamos na Tua presença. Gostaríamos de viver, Senhor Deus, para sempre os Teus caminhos. Abençoe cada família que está presente conosco, assistindo, cada familiar.
nos achega mais a Ti, Senhor, que possamos sentir a Tua presença na nossa vida todos os dias, e nos incomoda, Senhor Deus, para estarmos com o Senhor, que possamos todos, Senhor Deus, perseverar até o fim, e quando o Senhor voltar, possamos subir contigo para as nuvens dos céus. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.